Iniciando a conversa de redação desta segunda-feira, a participação dos jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca e do empresário Leonardo Bortoleto. Você, ouvinte, internauta da Itatiaia, também pode participar mandando a sua opinião pelo nosso chat no YouTube. Olha só, o PSD de Dado confirma filiação de Matheus Simões, pré-candidato ao governo de Minas. É o vice-governador do estado, Matheus Simões, que está negando que a mudança dele para o PSD seja um rompimento político com seu atual partido, o Novo. Ele enviou ontem uma carta a filiados do Novo, dizendo que a decisão foi tomada pela necessidade de unificação em torno de uma candidatura única da direita na disputa ao governo do estado ano que vem. A filiação, além da confirmação do próprio Matheus Simões, foi feita pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pelo presidente estadual também, Cássio Soares, em Marcelo da Fonseca. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que tem um ganhador e tem um perdedor muito claro nessa história. O ganhador é o Matheus Simões, o vice-governador, que passa a ter um partido com uma capilaridade política em Minas Gerais muito grande. Então, para quem vai tentar ser reeleito, né, já lembrando que ele vai assumir o governo de Minas em março, né, o Zema vai deixar o governo para tentar ser presidente da República. Então, para quem vai assumir o governo de Minas e precisa de contato com os prefeitos, o PSD é um partido que tem o maior número de prefeitos. São 170 prefeitos filiados ao partido. Ele consegue maior tempo de televisão, mais recursos do fundo partidário também. Então, o Matheus Simões vira um nome mais forte para concorrer no ano que vem. E aí, o outro fator importante é que ele entra num partido que tinha um outro nome que também era um nome muito cotado, que é do senador Rodrigo Pacheco. Então, entrando no PSD, o Matheus Simões talvez crie uma situação difícil para o Pacheco dentro do partido. Não sei se o Pacheco vai disputar internamente ou se ele vai deixar o partido ir para outro. Então o Simões ganhou força nesse movimento. Agora, quem é o perdedor dessa história? O perdedor dessa história, derrotado de goleada, é o Partido Novo. Porque, primeiro, pelo fato simbólico, né? O Matheus Simões foi o primeiro vereador eleito pelo Novo, lá atrás, em 2016. O Novo perde, então, aquele primeiro político, né, que quando o Novo entrou realmente na atividade. E o Novo também passa a criar uma dúvida gigante para quem quer ser candidato pelo Novo no ano que vem. Quer dizer, o Novo, em 2018, não conseguiu aumentar seu poder, né, em Minas Gerais, no Congresso. O Novo nunca elegeu uma bancada, né, nunca elegeu uma bancada nem na Assembleia, nem no Congresso. Qual que era o maior triunfo do Partido Novo? Ter o governo de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país. O Novo perde isso e parece que internamente eles não tiveram nem força para questionar o Simões, né? Não tiveram nem força para conseguir alguma coisa em troca. O discurso é que vai ser para reunir a direita em Minas Gerais. Um discurso que também pode ser muito questionado, porque na carta de despedida do Simões, ele fala dos riscos de candidaturas aventureiras em Minas. Qual que é essa candidatura aventureira? Será que ele está falando do senador Cleitinho? Será que o Cleitinho vai fazer esse acordo com o PSD? Porque se o Cleitinho se lançar candidato, ele vai ser um obstáculo muito grande, talvez, para o Simões nesse campo da direita. Então, o cenário é esse. Matheus Simões sai fortalecido, vai ter mais espaço ano que vem, e o Partido Novo, né, que surgiu há pouco mais de 10 anos como uma grande novidade da política, parece que está cada vez mais enfraquecido. Ô, William Travassos, o presidente Lula vem defendendo publicamente há muito tempo a candidatura do senador Rodrigo Pacheco pelo PSD ao governo de Minas. E agora, com a ida do Matheus Simões, que é pré-candidato, vai ser candidato a governador, como é que fica a situação do Rodrigo Pacheco? Mudar de partido, não disputar a eleição, ainda buscar uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Bom dia. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Calma, cocada, lembra daquele personagem? Sim. Tudo é uma questão de ajuste, porque o senhor Matheus Simões, se a gente for buscar na história, ele nunca foi um cara, né, da direita. Ele nunca foi o cara da esquerda, ele é o cara do centrão. Ele não conseguiu se eleger como deputado pelo PSDB, não foi isso? Correto? Isso. Lá em 2014. Aí depois vem a onda do Novo. E o Novo, o grande triunfo do Novo, estava lá naquele Estatuto do Novo, Código de Conduta, Termo de Compromisso e Atuação Legislativa, que era um partido que fala assim, eu não vou usar o fundo partidário, nós somos diferentes, nós vamos mudar a política. Aí a turma começou a pular para o Novo. Porque era legal, porque estava na hora, porque o Brasil vivia aquele momento da corrupção, do enfrentamento, que a população estava enojada disso. E aí a gente começa a abraçar essa ideia. Ô, gente, no dia 21/6, o Partido Novo, reforçou a candidatura do Matheus Simões. Isso está lá no site deles.
Quando chegou no dia 25/9, esse senhor, ele foi ao encontro estadual dos prefeitos e lideranças do PSD. Entendo até que, como vice-governador, ele poderia, visitar para ter o relacionamento. Mas era um encontro de um partido político. Tanto que ele aparece na foto principal, mas depois não tem destaque nenhum de fotos separadas dentro, lá do site do PSD, acho que por opção de só publicar os filiados. E lá no Estatuto do Novo, no Código de Conduta do Termo de Compromisso e Atuação Legislativa, parágrafo 3, os deveres dos vinculados a este termo quando a preservação da imagem e da instituição novo incluem. Aí lá no artigo, no parágrafo 3 tem: evitar envolvimento em atividades de campanha ou pré-campanha para candidatos de outros partidos ou a favor de outros partidos, salvo autorização expressa por escrito do diretório responsável. Vamos falar a verdade? Mesmo no poder, o senhor Matheus Simões não consegue emplacar a sua candidatura. E aí ele pula do Novo e vai para o PSD. Para quê? Para ter mais tempo de televisão, tempo de rádio. E aí, no fundo, a gente não está falando de ideologia, a gente não está falando em acreditar numa causa. A gente está falando de oportunismo. Você concorda, Leonardo Bortoleto? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, bancada. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Bom, é um movimento que, na verdade, culmina com um desastre, como está passando e bem colocado aqui, tanto pelo WT, como também pelo Marcelo, do partido. Eu acho que o Matheus, ele é uma pessoa muito coerente com aquilo que faz, está indo para um partido que dá a ele a maior viabilidade política e eleitoral para o momento que ele está para poder viver. Agora, o Novo, a gente tem que lembrar que não tem representação com deputado federal, tendo um governador em Minas Gerais, passando por esse momento difícil que está passando. E digo mais, o Matheus, ele vai para o PSD que é um partido de base de governo Lula. Temos que lembrar disso. Então, nada está tudo acertado ainda. O senador Rodrigo Pacheco permanece no partido até segunda ordem. A disputa real do Matheus Simões é com Cleitinho ou Nicolas, que estão na área, no campo da direita, efetivamente representam a direita aqui. E lembrando que esse partido, o PSD, para onde ele está indo, é onde estava o Calil. Então, corroborando com o que o William falou, a estrutura política está muito bagunçada ainda, não está nada muito definido. Tem que lembrar, gente, que o Calil, onde ele estava no PSD, ele participou da eleição para governador, perdeu fragorosamente. Depois foi apoiar o Tramonte. Vocês lembram disso? E aí a campanha do Tramonte derreteu. Na época eu falava assim, o Tramonte está no teto, vai derreter. Entrou o Calil e ele derreteu. E agora nós temos que lembrar, o Calil ele não vai provavelmente ser candidato ao governo do estado, está inelegível nesse momento, fragilizado inclusive com a torcida do Atlético, porque as denúncias são de mau uso do dinheiro do Atlético, e isso afeta diretamente aquele torcedor apaixonado. Ou seja, resumindo, a filiação é um ato do Matheus Simões para sair do Novo, efetivamente, para maior viabilidade eleitoral. Eduardo Costa, e a sua análise sobre isso, do Partido Novo perdendo o vice-governador Matheus Simões, e tem o governador Romeu Zema, governador do terceiro estado mais importante do país, e tem, por exemplo, uma força na Câmara Municipal. Na última eleição, dos mais votados, 3 são do Partido Novo: Braulio Lara, Marcela Tropp e a Fernanda Altoé. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Indiscutivelmente, 3 dos melhores vereadores que tem na Câmara. A minha avaliação, e eu não sou especialista, tem gente da bancada que tem mais de política do que eu. Eustáquio, primeiro, já dizia Hélio Garcia, feio na política é perder a eleição. Segundo, a história do Matheus colado no Zema é uma história de gente séria. Uma história de gente séria. Terceiro, o Novo está machucado coisa nenhuma. O Matheus conversa com eles o tempo todo, tem livre tráfego para discutir, para decidir e para caminhar. Até porque, Gustavo, vamos lembrar, gente, o Zema foi eleito por acidente, foi reeleito pelo trabalho que fez no primeiro mandato, e o Novo não tem musculatura para lançar um candidato com chance reais de vitória. O Matheus tinha que buscar um outro partido, com número de prefeitos, com estrutura maior, para poder ter a força que ele precisa ter agora para se apresentar ao povo mineiro, porque ele é pouco conhecido. E ele foi para um partido de quê? De centro. E ele é de quê? Foi dito aqui. Centro. Então tá tudo certo. Não tem escândalo na área.
Eu tenho certeza absoluta que o governador Zema vai estar preocupado, ele, Evandro Negrão, essa turma do Novo está mais preocupada agora é o seguinte, em tentar fazer um número bom de deputados, sobretudo federais, que eles precisam, estaduais também, para o partido ganhar musculatura. Não tem nada errado o Matheus dar um pulo daqueles nesse momento. E outra coisa, hein? Nós temos duas reações possíveis do Rodrigo Pacheco. Diante da decisão que o Lula deve tomar ainda hoje, de anunciar o advogado lá, o Messias, para o STF. O Pacheco pode dizer assim, não, o presidente quer, eu, na falta daquilo que eu queria, que é o STF, eu vou para a luta. E vem bater chapa com o Matheus, o que também é absolutamente democrático. Mas ele pode simplesmente dizer o seguinte, o Lula não teve compromisso comigo, eu não tenho compromisso com ele. E se ele cruzar os braços, amigo, o caminho fica mais pavimentado para o Matheus com essa força que ele ganha agora do novo partido. Edu, mas só abrindo uma divergência do nosso decano Eduardo Costa aqui no Conversa de Redação, o Partido Novo sai muito machucado. Porque vamos imaginar, né? Você citou os 3 vereadores do Partido Novo. Os 3 vereadores que provavelmente vão tentar ser deputados no ano que vem. Uma coisa é você fazer uma campanha tendo, né, o governador do estado ao seu lado, do seu partido, né, pedindo votos para você. Outra coisa é você ter um governador em outro partido que vai estar defendendo a bancada do outro partido. Então, o Novo, eu acho que a decisão do Matheus Simões tem que ser respeitada, faz parte do jogo. A gente já viu vários políticos fazerem isso. Então, agora, que o Partido Novo escancara que ele não tem força e perde a sua maior arma para 2026, isso é inegável. E agora o Bortoleto comentou, né, do ex-prefeito Alexandre Calil no PSD. O curioso, o Bortoleto, é que na campanha de 22, quando a gente conversava com os deputados do PSD, todos eles criticavam muito o Calil. O Calil foi candidato do PSD, só que internamente tinha deputado que falava assim, olha, se o Calil vai nessa cidade, eu faço questão de estar em outra. Verdade. Se o Calil está no norte de Minas, eu faço questão de estar fazendo campanha no sul de Minas. Então, ser do mesmo partido nem sempre significa que o apoio é garantido na eleição, né? E aí, posso dar um pitaco aqui? Meu recado é para os prefeitos, né? Porque como a gente está vendo, não tem ninguém de direita e de esquerda. O Centrão tenta, mais uma vez, se estabelecer no poder e é assim que ele se movimenta como um verdadeiro polvo, abraçando todo mundo. E provavelmente, nesse período eleitoral, vai ser aquele papo seguinte, ou você está comigo, ou você está sem emenda, ou você está sem grana, você está sem apoio, você está sem maquinário. E aí, prefeito, é a hora de bater no peito e dizer o seguinte, o mais importante é o voto que eu ganhei na urna e a minha cidade. Não aceite pressão política de nenhuma liderança tentando fazer o senhor trabalhar em função de troca de favores. E fica o recado, porque isso é uma prática no Brasil, assim, né? O que é uma vergonha, porque aí a gente não consegue fazer a democracia andar, porque na verdade a gente fica subjugado ao valor, ao dinheiro e ao poder das grandes estruturas. E aí o país não anda, cara.